Rayane. Seja muito bem-vinda, Rayane. Obrigada, Eliane. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Vou colocar aqui no grupo que está aberta. Clécia está. É porque para entrar no celular pelo Teams, né, tem que baixar o aplicativo, né? Senão não entra. Aí ela, não, Eliane, porque eu esqueci o computador, eu estou tentando entrar, não estou conseguindo. Aí eu me lembrei que pelo Teams tem que baixar o aplicativo. Só que o celular está aberto. Entrou. Karina, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Eliane, tudo bem? Tudo em Prazer em paz, minha revê-la, querida. quanto E, tempo? pois é, né? Inclusive, quando eu fui acrescentar os números, aí quando eu cliquei, eu disse, opa, essa daqui eu já conheço. Prazer estar de volta, viu? Pois é, seja muito bem-vinda, viu? E todos Muito vocês, né? Na obrigada. verdade, a Unimed, né, é associada nossa, né? Então, assim, já saibam, vocês podem participar, né, de todas as nossas programações. Às vezes, algumas, né, a gente precisa limitar o número de participantes por empresa, porque nós temos muito, como nós temos muitas empresas inscritas, né? Então, por exemplo, a Unimed escreveu o time inteiro, pronto, já fechou o evento quase, né? Mas aí a gente limita, né, um número de participantes por empresa. Mas havendo vaga, né, havendo a possibilidade de vaga e o interesse da empresa, a gente vai adequando, né? Aí a gente vai, eu, a Fátima, a Denise, né, a gente vai adequando ali, né, as participações, né? Então, já sintam-se, né, sempre muito convidados, né, a participar. Rayane, deixa eu me lembrar, Rayane Bom, é de qual time, Rayane? De alguma empresa? Eu não estou lembrada aqui. Tanto eu quanto o Jonathan, nós somos do Rede Compras Supermercados. A gente se associou esse ano a vocês. Retornamos, né? Porque já fomos associados há um tempo atrás e agora a gente está retomando nossa parceria. Muito Bem-vindos de volta. bem, muito Sejam bem, muito, tá? muito bem-vindos de volta. Ai, Clécia Obrigada. entrou. Pois é, muito nos alegra. Clécia, que bom! Que bom que deu certo. Tá, Gente, tá vamos fechado o começar, Eliane? microfone. A gente vai dando as boas-vindas, porque é Vamos. muito conteúdo aí, né? E como vai ficar É, gravado, então, se o pessoal que for chegando depois tiver interesse, a gente, né, disponibiliza tudo. pronto. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, que a Eliane vai estar conduzindo tudo, mas eu quero, antes de tudo, assim, dar as boas-vindas a cada um de vocês, né, por estar com esse tempinho, pleno sábado, mas a gente entende que é uma questão da gente eleger prioridade e, ao mesmo tempo, entender, né, porque a gente tem visto ao longo desses anos a importância de ter esse momento com cada um, né, que tem interesse em escrever o Prêmio Ser Humano, porque a gente sabe que são muitas dúvidas, e quando a gente consegue ter esse momento de bate-papo, né, de desmiuçar um pouco o regulamento, a gente tem visto que todo mundo tem conseguido caminhar melhor, né? E esse é o nosso papel também, de esclarecer, de facilitar a caminhada, né? Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Patrícia, presidente da ABRH Paraíba. A Eliane de Jesus, que vai se apresentar também já já, é a minha vice-presidente, mas é também a diretora do Prêmio Ser Humano, né? Que esse ano a gente está debutando, né, Eliane? Esse ano o Prêmio Ser Humano aqui na Paraíba está fazendo 15 anos, ou seja, a 15ª edição, e a gente fica muito, muito, muito feliz de poder estar já esses 15 anos aí. Mesmo na pandemia, a gente conseguiu realizar de maneira online, mas a gente conseguiu fazer tudo. E, assim, esse ano a gente também tem um gostinho a mais, assim, para celebrar, que é
a gente tem uma das empresas da edição do ano passado que está como finalista na edição nacional do prêmio. Então, a gente está muito feliz com isso também, que é a Alpargatas. Acho que vocês devem ter visto aí nas nossas redes. Não é a primeira vez que a gente tem cases da Paraíba no nacional. Já tivemos em outras oportunidades. Inclusive, na edição nacional, nós já tivemos a indicação também. Então, assim, na época, se eu não me engano, foi a Cota Minas. E, assim, aqui foi para... Ela ganhou o nacional e também seguiu para o internacional, que é organizado pela FIDAG, a Federação Interamericana de Gestão de Pessoas. Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que o nosso estado, de alguma forma, a gente está conseguindo promover, né, mostrar do que a gente é capaz, mostrar o que a gente tem feito aqui no dia a dia, e isso para nós é uma alegria, uma honra muito grande. Então, bem-vindos aí, Eliane, é contigo, toque aí. Pois é, né? Então, como a Patrícia, né, trouxe, né, assim, muitos aqui eu já conheço, então eu sou Eliane de Jesus, atualmente estou, né, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Paraíba, aqui junto com a Patrícia, né, a gente vem conduzindo eu chamo, né, esse projeto que a gente tanto acredita, né, então, e Essa a gente missão chamada BRH. é, a gente fica muito feliz, né, quando a gente vê assim, quando realiza, nós estamos retornando, né, e a felicidade com que todo mundo, né, tem participado, a nossa associação tem crescido bastante, né, a Clécia está aqui com a gente, né, desde o início. Rebeca, seja muito bem-vinda. A Clécia está com a gente, né, já faz um bom tempinho, né, e aí a gente vem cada vez, né, vendo mais adesão à nossa associação, e é assim realmente que a gente entende que a gente se fortalece, né? E aí o Prêmio Ser Humano, né, ele nada mais é do que, na verdade, a gente chama para nós, é a grande cereja do bolo, porque o nosso foco maior, né, é o desenvolvimento, é a gente fortalecer de fato, né, as bases da gestão de pessoas na Paraíba. A gente tem feito um trabalho muito importante, inclusive de visita às empresas associadas, porque a nossa fala, né, fortalece a gestão de pessoas dentro da empresa, fortalece a própria área, né, de gestão humana dentro da empresa. E a gente só vai realmente conseguir isso, fortalecer isso, né, se nós estivermos juntos, né? Então, nós acreditamos muito nisso e a gente vem evoluindo bastante, né, nesse sentido. E a gente conta também, né, com cada um de vocês. E aí, à medida que a gente capacita, a gente fortalece, né, as boas práticas, elas vão acontecendo. E aí, nada mais justo, né, e importante de que a gente avaliar essas boas práticas, e a gente vai estar falando aqui, à medida que a gente estiver, né, apresentando como é que tudo isso é conduzido e o que isso, né, de toda forma repercute também para vocês e fortalece vocês, não só como profissionais, né? Que também, como eu digo assim, cada um de vocês que hoje escolheu estar aqui participando, saibam, tá? Cada projeto desse que vocês inscrevem e cada vez que tudo isso, né, vai à frente, é o nome de vocês também que vai. Que eu digo, a empresa empresta o nome dela para a gente, mas a gente também empresta o nome da gente para a empresa. E é importante que a gente fortaleça isso, né? Tenha muito forte o nosso nome profissional, porque é isso que também, né, a empresa precisa sentir que a gente está emprestando também o nosso nome para ela, né? E à medida que isso acontece, dentro dessas boas práticas, isso destaca a empresa, mas destaca vocês também, como profissionais que estiveram à frente desse projeto, e que esse projeto foi conduzido, que ele foi premiado, né? Então, isso traz, inclusive, para vocês, até curricularmente, né? E também como destaque dentro do mercado, né? Que foram vocês que estavam, né, junto desse projeto que foi premiado, né? E aí, como a Patrícia disse, o Instituto Alpargatas está, né, agora na edição nacional, agora nós vamos ter, né, o Congresso Nacional e de Recursos Humanos, e aí ele vai estar, a gente vai estar lá, né, nessa torcida, né, para que a Paraíba traga novamente, né, esse primeiro lugar, tá? Agora, de toda forma, um dos 3 melhores a gente já é. Então, para a gente é muito bom e importante. Isso mostra o quanto, né, a Paraíba ela está à frente. A gente sabe que a gente tem muita coisa para avançar. Como eu costumo dizer para o meu time, eu sou bastante rigorosa com isso. Inclusive, a gente vai falar aqui sobre o rigor, inclusive na escrita do trabalho, sobre o rigor na questão metodológica, que às vezes é um ponto nosso de melhoria dentro das práticas que a gente faz aqui na Paraíba. A IBRH Brasil também está bastante exigente com isso, mas tudo isso é no sentido
sentido de fazer com que a gente melhore na organização das nossas práticas, porque uma das coisas que o RH sempre traz, né, é assim, nossa, eu não sou ouvido, eu não sou escutado, mas muitas vezes é pela fragilidade com que a gente realmente apresenta essas práticas para que a gente possa consolidar isso, tá? E isso é muito visto na hora que a gente está trazendo para a apresentação dos nossos trabalhos. Então, um dos pontos, né, também de contribuição do nosso Prêmio Ser Humano, claro, além de celebrar, de festejar, de homenagear, mas também é esse ponto, né, que nos traz essa clareza das melhorias metodológicas que muitas vezes a gente precisa ter dentro da organização para que a gente possa, né, de fato, mostrar o quanto a gente está agregando de resultado, tá certo? Então, como a Patrícia disse, eu vou iniciar aqui, né, a apresentação agora, né, feita aqui, né, aqui nós temos, né, deixa eu só saber, Rebeca é da onde, de qual empresa, ou está se autorrepresentando? Oi, sou da Prosoluta Contabilidade. É você, né? Tá. Eu mesmo. Rebeca, né, que esteve conosco, contribuindo, né, agora no workshop que nós tivemos de reforma tributária, tá? E aí, para quem não pôde participar, né, Rebeca, agora que já me convenceu e muito, muito importante a gente saber desse assunto, tá? Clécia não pôde estar, né, Clécia? Precisamos, tá, saber desse assunto, porque vai impactar fortemente em todos nós e vai impactar em muitas áreas da organização, a questão sistêmica, e aí voltamos, né? A área de gestão de pessoas precisa estar antenada com isso, porque vai precisar ajudar muito a fomentar isso como cultura, inclusive dentro da organização, para que a gente tenha esse olhar sistêmico, porque isso não é restrito somente à área tributária, tá? Isso vai mudar muitas formas, inclusive, de como até a própria prestação de contas das áreas para com a contabilidade, ela deve acontecer dentro da organização, então isso vai forçar um processo de gestão da mudança bastante interessante dentro das organizações, tá? E aí a Rebeca, né, junto com a Marcelina e junto com a Natália. Natália, eu ia dizer Nádia. Junto com a Natália, né, trouxeram para a gente um conteúdo importantíssimo para a gente iniciar essa conversa. Nós teremos outras conversas também, né, a esse respeito aí ao longo da jornada, tá? Então vamos lá, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar essa discussão. A Patrícia vai colaborando aqui comigo, porque, assim, uma das coisas que já saibam, o Prêmio Ser Humano é um xodó para a gente, né? Então, assim, quem contribui com o Prêmio Ser Humano acaba nunca deixando, porque para a gente é bastante importante. Então, assim como eu também, a Patrícia, né, é alguém que está muito junto aqui do Prêmio Ser Humano, a gente constrói muito junto, a gente aprende muito junto com essa condução do prêmio, tá bom? Deixa eu dividir aqui com vocês. Deixa eu ver que isso é diferente. Repórter, eu escolho o que aqui, hein, Patrícia? Compartilhar conteúdo, janela, né? Janela, né? Pode ser, é mais fácil Janela. para você. Pronto. Então, vamos lá, janela aqui. Aqui. Não, aqui é o workshop. Eita, só compartilhei eu mesmo, peraí. Mas aí Mas você pode ser procura esse, a né? tela, Isso, você clica perfeito, na entendi. tela e ele Tá, aparece. já não tem vi, problema. já vi. Se você quiser, eu posso compartilhar daqui também. Você vai falando, porque você vai deixar de ver o pessoal, tá? Quando você estiver compartilhando. Se você quiser, eu compartilho daqui. Mas aí você vai conseguir aceitar as pessoas? Aceito. Eita, não, mas tem Aí isso. você. Não, eu É vou fazendo melhor. daqui. Tá bom. Já consegui me habituar. Eu não acho muito bom, não, quando a gente vê a tela e não vê as pessoas, não vou dizer, eu não me sinto confortável com isso, mesmo sendo a realidade, né? Mas já me acostumei já a ficar sem ver as pessoas. Mas vamos lá, gente. Então, assim. A gente não tá vendo sua tela, tá? Eu não sei Ainda se você não? já. Não, você não compartilhou. Então pronto. Então, peraí. É porque eu tinha descompartilhado. Pronto, foi mesmo. Janela. Aqui. Agora vai. Vocês estão vendo agora? Tá começando a aparecer. Tá Apareceu. começando, apareceu. Isso, Aí coloca vocês no ficam modo aqui, apresentação e pronto, que aí já fica na tela cheia. que ainda não está na tela cheia para vocês, mas já está na tela cheia para Então mim. vai aparecer. Em algum momento vai aparecer para nós.
Essa Mas a gente telinha já com tá vendo a vocês, apresentação. mas essa telinha com vocês do lado, vocês estão vendo também ou não? Ou só eu que estou vendo? É porque eu não tenho muita familiaridade com o Teams. É só para saber se vocês estão aparecendo aqui do lado, está atrapalhando o conteúdo ou não. Vocês estão vendo só, A gente Eu tá. vou mandar uma foto da Não, a tela gente não pelo tá se WhatsApp vendo, para você não. ver. Só o site. perfeito. Então, Isso. perfeito. Então, que bom que eu consigo ver vocês. Vamos lá, tá, gente? Eu já coloquei a tela toda, não sei se para vocês está aparecendo, mas Tá aparecendo, sim. beleza, então pronto. Então vamos lá. Como a Patrícia disse, né, nós estamos chegando à nossa 15ª edição, né, então para nós é muito importante, como eu já, né, apresentei, o que a gente espera, né, é que o Prêmio Ser Humano, ele realmente valorize as melhores práticas de gestão de pessoas na Paraíba, né, e valorize também as iniciativas profissionais, né, então a gente destaca profissionais e destaca organizações, tá, para que a gente possa alcançar, né, essa visibilidade, né, e a gente traga essa fomentação que está dentro, né, dos objetivos da BRH. Não só trazer as práticas e trazer vocês também para junto, trazer as organizações para junto, porque cada vez, inclusive, até aproveito também esse momento que a BRH vai falar em nome, né, da gestão humana, né, na Paraíba, ela está representando cada um de nós, né, e ao passo que também a gente traz o Prêmio Ser Humano e coloca também isso numa visibilidade, inclusive como a gente está colocando agora, numa visibilidade nacional, o Instituto Alpargatas trazendo, né, uma boa prática, então também isso faz com que a gente, né, vá à frente e fortaleça, né, aí a nossa área, tá? E aí, quem somos, né? A BRH foi fundada em 8 de março de 1978, né? Nós somos afiliadas da BRH Brasil, então, às vezes, quando a gente escuta, né, a BRH, e aí João Pessoa, né, e aí a BRH PB, e aí a gente escuta a BRH Brasil, às vezes, né, isso pode gerar uma certa confusão, mas, assim, a BRH Brasil, né, é a nossa grande norteadora, né, e a gente segue as diretrizes que a Brasil, né, traz, e existe uma grande responsabilidade, tá, em conduzir uma associação que hoje está aí no nome da Patrícia, né? E aí nós somos profissionais voluntários, né, que colaboram juntos, tá? E aí a gente busca justamente conectar, né, as organizações, conectar as entidades públicas, conectar tudo o que dentro dessa esfera, né, de gestão de pessoas condiz ou se correlaciona com aquilo que a gente traz, tá? E aí, com isso, a gente, né, espera realmente fomentar cada vez mais esse fortalecimento da nossa área dentro do nosso estado. E assim são todas as outras seccionais, né, que estão distribuídas ao longo do país. Todas nós temos uma interligação, né? E aí vocês também, como os que já são associados aqui, por tabela também tem, né, essa interligação com essas outras seccionais, tá? Então, quando vocês pesquisam, inclusive, tá, sobre tudo aquilo que as outras seccionais estão fazendo, e aí justamente a gente vem trabalhando muito nessa interligação, até para que um associado nosso, né, também possa ter descontos em programações que possam estar acontecendo, né, em outras seccionais, tá? Assim como também, né, agora no nosso Congresso Nacional, que acontece agora no mês de agosto. Então, a Patrícia, né, ela é a nossa presidente, eu estou como vice, aí nós temos um conselho deliberativo, que a presidente é a Ivete, a vice-presidente é a Gorete, que muitos, né, eu sei que já conhecem, né, e eu estou como diretora do Prêmio Ser Humano, né, aqui na Paraíba, tá? Conexões internacionais, né, e liderança, tá? Então, nós temos filiações, né, internacionais, né, por meio da BRH Brasil. Então, nós somos, né, filiadas, né, aí a World Federation of People Management. Me corrijam aí, né, no meu inglês que não é muito bom, né? E aí nós somos, né, associados à FIDAG, tá? Que é a Federação Interamericana, né, de Associações de Gestão Humana. Inclusive, os primeiros lugares na edição nacional do Prêmio Ser Humano, né, são elegíveis a participarem, né, dessa premiação, que é uma premiação da Federação Interamericana, tá, de Gestão Humana. Então,
quem participa aqui pode participar nacionalmente e pode participar internacionalmente com o seu projeto, representando esse case de forma, né, internacional, tá? Então, o Prêmio Ser Humano, ele tem toda essa amplitude de divulgação e de participação e reconhecimento, tá? Então, cofundadora, né, a BRH Brasil é cofundadora da Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos dos Países de Língua Portuguesa. Patrícia, a qualquer momento que quiser considerar, fique à vontade, viu? Já trouxemos, né, um pouco aqui, né, dessa questão do Prêmio Ser Humano e o que que ele traz, né, para a gente. E aí, uma das questões é que o Prêmio Ser Humano, ele confere, né, credibilidade à imagem da marca BRH em todo o sistema, né? E por conta disso, como eu disse a vocês, né, nós temos um rigor na participação. Nós temos, vou falar mais à frente, né? Nós temos um comitê principalmente, né, nós temos essa vinculação com a Brasil, que também acompanha, né, tudo isso que a gente faz. Então, assim, tem toda uma questão de regramentos, esses regramentos são vinculados ao regramento nacional, que, por sua vez, também estão interligados a esse regramento internacional, porque senão os nossos trabalhos não conseguem participar até a edição internacional, porque eles não conseguem seguir, né, os regramentos e os requisitos que são solicitados, né, por cada uma dessas premiações, tá? Então, por conta disso, existem diversos princípios e regras que precisam ser atendidos para a participação nesse prêmio, tá? E aí, por conta disso, né, é muito importante, de fato, que os projetos eles sejam escritos, né, de acordo com o que preconiza cada item de requisitos que são colocados para a escrita, né, da nossa premiação, porque o projeto poderá ser desclassificado caso ele não esteja de acordo, tá? E aí trago, né, até vou falar aqui especificamente para a Unimed, porque já me chegou aqui que a Unimed tem a pretensão de escrever 3 projetos, então, assim, é super importante, e aí, caso o que a gente trouxer aqui, ao final a gente vai tirar as dúvidas, se depois ficarem dúvidas também, a gente vai estar sempre à disposição para que a gente possa esclarecer e o projeto seja escrito na categoria certa, da maneira certa, por quê? Nem da minha parte, nem da Patrícia, a gente não quer de forma nenhuma, né, entender que o projeto foi escrito, e depois que o projeto foi escrito, por acaso, porque assim, depois de inscrito, gente, a gente não tem mais como mexer, tá? E por mais que às vezes, né, eu, a Patrícia e toda, né, a comissão que está à frente do Prêmio Ser Humano, inclusive os próprios jurados também, porque todos os que são, inclusive, jurados, né, do Prêmio Ser Humano, os avaliadores, eles querem realmente que o projeto dê muito certo, né? Mas muitas vezes, quando o projeto chega nas mãos deles e vai ser avaliado e tem algum, né, requisito que não é aceito, e aí, ou tem algum requisito que não atende plenamente, é preciso, né, dar uma nota um pouco mais inferior à nota que talvez aquele case pudesse ganhar, mas às vezes é só uma questão de escrita, a gente não pode mais mexer em nada, tá? Então, uma vez o projeto é inscrito, uma vez o trabalho enviado, nada mais pode ser alterado, tá? E aí a gente fica muito triste, né? Quando às vezes, né, um projeto ele precisa ser desclassificado justamente porque ele foi inscrito numa categoria errada ou ele não atendeu aquilo que eram os requisitos que são solicitados para a aplicação desse projeto, né, dentro do Prêmio Ser Humano, tá? Então, é super importante realmente, né? Por isso que a gente está fazendo o workshop hoje, dia 1/8, as inscrições vão até 15 e aí ainda existe, né, até o mês de setembro, esse tempo hábil, para que a gente possa, né, organizando e tirando todas as dúvidas necessárias para que tudo seja entregue, né, em conformidade com o que preconiza o prêmio, para não correr nenhum risco, né, do projeto ser desclassificado ao longo do caminho, tá? Benefícios da participação para as organizações, reconhecimento da BRH, né, importância das práticas e iniciativas para a sociedade, ambiente de trabalho melhor e mais saudável, valorização das empresas participantes no mercado, visibilidade na mídia conferida pela mais importante associação da área, né, de gestão de pessoas no Brasil, para os profissionais, oportunidade de divulgar seus trabalhos, demonstrando o valor de suas competências e potenciais, aplicação da visibilidade e diferenciação no mercado de atuação, criar diferenciais em seus currículos e se destacando a partir dos
seus projetos elaborados e ter seu trabalho reconhecido, que foi como eu disse aqui, né? Então, assim, isso chancela vocês também, que estão como autores ou coautores dos projetos, né? Isso chancela vocês também como profissionais, tá? A empresa, ela ganha, né? Mas vocês ganham também, tá? Para a sociedade, então, né? Ambientes mais saudáveis. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Ambientes mais humanos e saudáveis para se trabalhar, estimular a diversidade e a inclusão, promover a sustentabilidade do nosso planeta, desenvolvimento de um mundo melhor para cada um de nós e futuras gerações, tá? Isso aqui. Modalidades do Prêmio Ser Humano. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar aqui, o que acontece? Vamos lá. Acho que mudou aí para vocês. Então, quais são as modalidades, né, que nós temos no Prêmio Ser Humano? Nós temos 5 modalidades, tá? Desenvolvimento, que são trabalhos que melhorem o desenvolvimento das pessoas e organizações. Excelência organizacional, trabalhos que melhorem a gestão da infraestrutura, qualidade e eficiência dos serviços de gestão de pessoas. Então, aqui está muito mais vinculado aos processos, tá? ASG, né, são ações referentes ao meio ambiente, ao social e à governança. Nós temos a categoria jovem, que são trabalhos de jovens até 30 anos, reconhecendo e estimulando a nova geração e pessoas, né, que estejam também iniciando na carreira, né, profissional. Profissional de destaque em gestão de pessoas, que é a premiação do profissional com grande destaque na gestão de pessoas. Esse aqui, o profissional de destaque, já antecipo, ele não é uma inscrição em termos de modalidade, tá? Ele é uma indicação que a gente faz, e é a partir, né, de critérios que são elaborados pela BRH Brasil, e essa pessoa, né, vai para esse prêmio nacional, né, para que possa estar concorrendo com o impacto, né, da sua atuação frente à área, né, junto a outros profissionais no Brasil, tá? Classificação das organizações participantes, tá? Então, entendendo que, de fato, né, pequenas, grandes e médias empresas ou empresas, né, de serviço público, né, de organização do terceiro setor, têm modalidades e têm desenvolvimentos diferentes e respeitando justamente essa singularidade, então, para fins de avaliação, nós teremos, né, direcionamentos diferentes frente ao grupo de avaliadores, tá? Então, serão classificados, né, como pequena e média empresa, empresas que tenham até 499 colaboradores e faturamento anual de 300 milhões, grande empresa, a partir de 500 colaboradores e faturamento anual superior a 300 milhões, e serviço público e organizações de terceiro setor, órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos, independente do número de colaboradores, tá? Então, assim, nós teremos, né? As nossas categorias serão as mesmas, mas para fins, né, de melhor poder classificar, até porque a gente entende que os comparativos eles são diferentes, nas avaliações serão realmente considerados o porte, né, ou o segmento, né, não os segmentos, as iniciativas, né, as originalidades das organizações, certo? Trazendo um pouquinho mais, né, do desdobramento dessas modalidades. E aí, a qualquer momento também, sintam-se muito à vontade para levantar a mão e perguntar, tá? E se quiserem, né, deixar para perguntar no final também, depois, fiquem muito à vontade. Isso aqui é uma conversa, né, entre nós. E a dúvida de um, como a gente sempre diz, pode ser a dúvida de outros também, tá? Então, Eliane, pode falar. já aqui no grupo, a Rebeca perguntou se a gente vai disponibilizar esse material e já respondendo a pergunta, eu já respondi no chat, mas ressaltando, a gente vai disponibilizar sim esse material e também a gravação, caso alguém deseje, tá? Para tirar dúvida e aquilo que já foi dito, né? A gente também está à disposição para tirar dúvidas também. Perfeito, tá? E uma coisa também importante, né, Paty, é que assim, tudo o que a gente está falando aqui faz parte do regulamento, tá? Então, não tem nada que a gente esteja falando aqui que não esteja no regulamento. Então, a gente só trouxe o regulamento, né, de uma forma muito mais detalhada aqui, para que a gente pudesse, né, realmente discutir, tá? Mas tudo que está posto aqui está no regulamento do prêmio.
Então, a modalidade de desenvolvimento, ela vai trazer, né, os trabalhos que melhoram o desenvolvimento das pessoas e organizações, agregando valor para os seus empregados ou colaboradores. Então, aqui está muito mais na parte pessoas, tá certo? Assim como para os demais públicos de interesse. Então, aqui vão entrar quais trabalhos? Os trabalhos focados em cultura organizacional, trabalhos que visem aperfeiçoar as práticas de valores, gestão de conflitos, projetos de melhor lugar para se trabalhar, inovação, clima organizacional e equipes coesas. Os projetos que são vinculados à educação corporativa também se encaixam aqui, tá? Universidade corporativa, centros de treinamento, educação à distância, programas educacionais e de pesquisa em cooperação com universidades, então tudo isso entra aqui. Gestão de mudanças, então planejamentos de sucessão, fusões, aquisições, vendas de ativos, desmobilização de pessoal, implantação de novas tecnologias e gestão de crises aqui. Liderança e carreira, formação, desenvolvimento, empoderamento das equipes, gestão de carreira, planos de sucessão, trilhas de carreira, tudo isso entra aqui, tá? Os trabalhos devem ser da iniciativa ou com a participação relevante da área de gestão de pessoas. Então, por que a gente traz isso aqui? Porque, às vezes, por exemplo, como eu conheço bem a Unimed João Pessoa, vou falar da Unimed João Pessoa, que é um pouco do que acontece lá na Alpargatas com o Instituto Alpargatas também. Então, vamos lá que tem algum trabalho, né, que o Instituto Unimed, né, que foi fundado, né, ele tem toda uma questão, muitas vezes, de trabalho que envolve a área de gestão de pessoas e que está vinculado, muitas vezes, ao meio social, tá? Então, assim, a gente pode inscrever algum desses trabalhos, Eliane? Pode inscrever algum desses trabalhos, sim, tá? Mas desde que tenha a participação das pessoas e tenha o envolvimento, né, da área de gestão de pessoas, tá? Então, assim, tem o envolvimento da área de gestão de pessoas, isso aqui é participado, isso aqui é feito em prol da comunidade, traz um envolvimento, eu vou dar uma conjectura aqui da minha cabeça, tá? Aonde a gente pegou os colaboradores da empresa, a gente tem uma questão que vai envolver o engajamento dos colaboradores dentro desse projeto, estão como voluntários, atuam para algo que é entregue à sociedade, tá? Então, aqui é onde a gente vai ter às vezes, algumas questões para refletir. Esse trabalho, a depender do olhar, eu posso estar, se eu estiver olhando com o olhar do colaborador e do que vocês estão fazendo para as pessoas, ele vai entrar aqui. Se eu estou falando naquilo que a empresa está contribuindo para a comunidade, ele vai entrar na categoria ESG, que a gente vai ver mais ali na frente. Por isso que a gente, né, está trazendo muito, né, e eu e a Patrícia estamos com muito cuidado esse ano, porque no ano passado nós tivemos que desclassificar um trabalho, né, por conta justamente dessa visão, que talvez a visão de quem escreveu entendia uma modalidade, mas a forma como o trabalho estava escrito, todos os dados, inclusive que o trabalho trazia, apontava para outra modalidade, tá? E aí o trabalho acabou tendo que ser desclassificado, certo? Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar, né, e vocês tirarem essas dúvidas. Da mesma forma, quando a gente vai falar aqui da excelência organizacional. Então, excelência organizacional vai estar muito focada na questão muito mais dos processos, tá? Então, processos, infraestrutura, como a gente vai falar aqui, estimula trabalhos que melhorem a gestão da infraestrutura, a qualidade, a eficiência dos serviços de gestão de pessoas. Então, imaginando isso, eu trouxe que é a questão mais focada nas pessoas, né, no desenvolvimento delas. Aqui a gente vai falar da excelência organizacional, que vai trazer a melhoria dos processos, né, vai trazer maior eficiência, qualidade, né, mesmo que ela envolva as pessoas, mas eu vou trazer por um outro direcionamento, agregando valor aos seus empregados e colaboradores, assim para como os demais públicos de interesse. Então, os trabalhos devem valorizar aqueles que levam em conta sempre de forma equilibrada os interesses das pessoas, da organização, da sociedade, gerando resultados mensuráveis. Então, eu fiz uma mudança no desenho organizacional, né? Então, reorganização interna, planejamento de mão de obra, melhoria de organograma, redefinição de papéis. Então, está focado em estrutura, percebe? Focou em estrutura, ainda que trabalhe as pessoas para isso,
isso, mas se o foco era esse, então entra na excelência organizacional. Instalações e ambiente, mudanças de ambiente físico que facilitem a comunicação, descontraiam o ambiente, reduzam o consumo de recursos, entra aqui também. SESMIT, políticas de saúde, prevenção, acidentes, medicina do trabalho e alimentação saudável, então tudo que é focado, né, que aí foi onde a Unimed no outro ano, né, esteve como primeiro lugar, o que for focado nesse aqui, na saúde, a segurança, né, qualidade de vida, então tudo isso que engloba, né, essa esfera entra em excelência organizacional, tá? No ESG, essa modalidade pretende que os responsáveis por gestão de pessoas sintam-se estimulados a empreenderem ações referentes ao meio ambiente e meio ambiente, ao social e governança, visando um crescimento sustentável para a sua empresa e sociedade. E aí eu trago aqui um ponto importante, tá, da gente compreender, inclusive, o próprio mercado antes de adentrar aqui na categoria ESG. Se vocês observarem, aí assim, a gente não vai trazer agora para esse momento dados estatísticos, tá? Mas, via de regra, quando a gente começa a trabalhar as questões de gestão de pessoas dentro da organização, o primeiro pilar que a gente primeiro desenvolve é na parte de desenvolvimento. Então, as capacitações, as trilhas, os treinamentos, né? Toda essa parte, ela é muito mais focada pela área, né, de gestão de pessoas dentro de uma organização. Automaticamente, a maioria dos trabalhos, a categoria onde mais existe adesão a trabalhos é na área de desenvolvimento. Quando a gente passa para essa parte muito mais processual, estrutural, que vai trazer, né, muitas vezes, os grandes desafios para a gente, que é a categoria da excelência organizacional, a gente já vai ter menos trabalhos inscritos aí, porque muitas vezes é mais desafiador para a área, né, construir aí esse pilar dentro da organização, tá? E aí a gente já vai entender isso como um outro nível de maturidade da área dentro da organização, que passa pelo seu primeiro estágio, né? Eu enxergo muito dessa forma, vem nesse segundo estágio e o terceiro estágio é o de ESG, aonde as práticas, a consolidação das práticas e as práticas mais estruturadas, muitas vezes elas não são tão recorrentes dentro da organização. Automaticamente a gente vai ter menos trabalhos inscritos nessa modalidade. Então, um ponto também para vocês, né, nessa questão, muitas vezes, da escolha onde vocês vão aplicar o trabalho de vocês, imaginando, né, se o trabalho de vocês pode ter correlação, né, com uma área ou a outra. Agora, só o cuidado, de fato, né, de entender que se o trabalho de vocês, ele permeia, né, de uma forma sistêmica algumas dessas áreas que a gente está dizendo, vocês vão poder optar onde aplicar esse trabalho, mas vai ser importante entender como vai ser a vertente daquilo que vocês vão trabalhar para que vocês mostrem, né? O diagnóstico, a intervenção e os resultados que vocês obtiveram dentro daquela área, porque isso é que vai, de fato, trazer a identificação do trabalho com essa modalidade, para que o trabalho realmente possa ser representativo dentro dessa modalidade, né? E esteja coerente com esses regramentos que a gente está passando para vocês nesse momento, tá? Então, o conceito de ESG corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Esse termo, né, foi criado em 2004 por uma publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, e aí, né, a gente traz isso aqui para a gente, dentro desse conjunto de ações, né, que são vinculadas ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável e sociedade, tá? Então, a gente, né, já com esse conhecimento aí, a gente traz um pouquinho para vocês, né, o que que a gente tem com relação, né, ao que pode ser aplicado aqui, tá? Então, quando a gente fala de direitos humanos, né, então, apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente, assegurar-se a não participação em violação desses direitos. Quando a gente fala com relação à questão trabalho, apoiar a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, abolir efetivamente o trabalho infantil, eliminar a discriminação no emprego. Meio ambiente e anticorrupção, apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, promover maior responsabilidade ambiental, incentivar tecnologias ambientalmente amigáveis, combater a corrupção em todas as suas formas, tá? E aí, deixa eu só baixar isso aqui. Todas as ações da empresa que estejam em conformidade com os 10 princípios do Pacto Global serão consideradas elegíveis à modalidade ESG, tá? E
Na modalidade jovem, a modalidade jovem tem como objetivo reconhecer e estimular jovens profissionais, promovendo a sua aproximação com a BRHPB e contribuindo para a formação de novas lideranças e sucessores na área de gestão de pessoas, tá? Então, uma categoria, né, que a gente tem trazido, né, muito para junto, né, da gente, justamente para a gente poder fomentar isso, né, e reconhecer. É uma forma de projeção também desses profissionais no mercado de trabalho, né, e do reconhecimento nosso também perante, né, a esse grupo, tá? Então, jovens com até 30 anos completos, na data de inscrição, poderão participar no final da graduação ou início da sua trajetória profissional, tá? Então, o público que pode participar dessa modalidade é esse, foco profissional e aplicado, né? Então, os projetos práticos, aplicáveis e orientados ao negócio não podem ser projetos acadêmicos, né? Então, projetos acadêmicos não entram aqui, né? Mas entram projetos que, de fato, eles sejam aplicados à organização, tá? E isso que a gente quer dizer assim, mas Eliane, eu tenho um estagiário, alguém que ele participou de um projeto, né? E ele tem uma repercussão dentro da organização, mas foi um trabalho que ele levou também para a academia. Se o trabalho, né, ele foi aplicado, ele não se restringe apenas a dissertações, teses e pesquisas teóricas, né? Ele pode participar sim, tá? O que não pode entrar aqui são dissertações, teses e pesquisas teóricas que estão restritas ao universo acadêmico. Projetos elegíveis, desenvolvidos no contexto organizacional com aplicações práticas e resultados observáveis, relacionados à melhoria ou inovação na gestão de pessoas, realizados em estágios, programas trainees, experiências profissionais iniciais ou projetos internos. Ou ainda, né, projetos que têm um apoio institucional. A organização que apoiar o jovem receberá o certificado, né, de organização, instituição parceira do jovem, tá? Então, para nós é muito importante também que as organizações apoiem e incentivem, né, essa inserção do jovem no mercado de trabalho. Modalidade profissional destaque, né, como eu disse para vocês, ela é uma modalidade, né, que ela faz parte, né, do comitê, ela não é algo que as pessoas se inscrevem. Então, essa modalidade pretende premiar o profissional reconhecido pela Seccional Paraíba, que tiver grande destaque em gestão de pessoas durante os últimos 12 meses. Serão elegíveis à participação nessa premiação profissionais reconhecidos na seccional, que tenham no mínimo 5 anos de atuação em gestão de pessoas e que tenham sido referência no ano vigente do prêmio com ações de destaque e que seja reconhecido pelo mercado. A indicação será realizada pelo Comitê da Seccional, baseada em critérios com estruturação e implementação de ações e projetos que tenham agregado valor, maximização do potencial humano, desenvolvimento organizacional, foco em tecnologia e inovação e governança na área, né, de RH. Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa agora em termos ainda de categorias, que aí a gente vai passar agora para estrutura de apresentação dos trabalhos. Tudo ok para todos? Acho que por enquanto sim, Eliane. Beleza, por Gente, enquanto. fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade. Vamos lá, tá? Estrutura e apresentação dos trabalhos. Então, assim, os trabalhos, e aí fiquem tranquilos também, que aí me lembrei de Larame, que ela se inscreveu, acabou não podendo estar aqui. Eliane, aqui no regulamento diz que vocês vão apresentar, vão entregar para a gente um modelo, né, do trabalho, porque eu já estava aqui resolvendo, e isso já trago um puxão de orelha para a nossa área, tá? Eu sei que a gente, obviamente, claro, essa estruturação dessa forma não é a forma como a gente costuma, né, apresentar os trabalhos dentro da nossa organização. Mas se a gente já tem um rigor, né, e aí quem tem área, né, de gestão de processos dentro das suas empresas, isso facilita muito, né, porque aí os projetos, eles já vão estar mais ou menos estruturados como é o escopo do que é solicitado aqui. Mas, obviamente, aqui seguem regras, né, da ABNT, porque precisa ter, né, uma conjuntura de trabalho formal. E por que isso, Eliane? Porque não pode ser mais fácil. Lembrem que eu disse para vocês, da forma como o trabalho é escrito aqui na Paraíba, ele vai ser escrito em todo o Brasil por todos os que estão participando, por todas as seccionais, né? Então, para fins, inclusive, de avaliação, e inclusive para que não haja, né,
confunda o próprio avaliador na hora que ele vai avaliar, entende? Então, os trabalhos têm que manter a mesma metodologia de escrita, porque aí a gente não tem nenhum problema, né, de favorecimento ou desfavorecimento, talvez, de algum trabalho, porque ele estava feito de uma forma diferente, tá? Então, por isso que a gente precisa ter esse rigor na elaboração. Então, os critérios de apresentação do trabalho. O trabalho precisa ter no máximo 20 páginas numeradas, né, contando capa, índice, capa, índice e sinopse não contam. Eles têm que estar, vem no arquivo em PDF, né, para a gente. A fonte Arial tamanho 12, espaçamento duplo e formato A4, tá? Sinopse, visão geral do trabalho, com máximo de 1.400 caracteres, contemplando o que motivou o trabalho, um breve resumo da iniciativa, local onde está sendo realizado, quem foi a população beneficiada, quais foram os resultados obtidos e o e-mail de contato, que é o e-mail pelo qual a gente vai ficar sempre falando, né, para a tratativa daquele trabalho, tá? Então, uma empresa que inscreve mais de um trabalho, se ela coloca, né, duas pessoas de referência lá, a comunicação vai ser feita sempre com aquela pessoa referente àquele trabalho que foi inscrito, tá? Estrutura de conteúdo. Aí vem a parte, né, realmente do conteúdo, tá? Então, o trabalho ele deve conter uma introdução, ele deve conter a parte do desenvolvimento, e aí, assim, lembre-se, tá? A gente sempre vai trazer isso para vocês. O que a gente quer, lembra, é melhorar, né, as práticas de gestão de pessoas. Então, assim, todo projeto, gente, ele precisa seguir a metodologia PDCA. Então, assim, na hora que a gente está trazendo um projeto, a gente não faz um projeto do nada porque eu achei que isso deveria acontecer, né? E aí, muitas vezes, a gente olha trabalhos fantásticos e talvez as pessoas até tenham os dados, mas na hora que elas vão apresentar, ela não consegue apresentar isso dentro dessa metodologia, né? Que é assim, ó, fiz um diagnóstico, entendi uma necessidade, né? Diante dessa necessidade, nós analisamos e entendemos que deveríamos fazer essa atuação, fazer essa intervenção. Qual foi o orçamento que nós tivemos, né? Que custo nós tivemos? Porque sabem também, né? Que já saibam, tá? Para quem não me conhecia antes, qualquer conversa comigo é uma aula. Então, assim, muitas vezes a gente sabe que o grande desafio, né, do RH é mostrar qual é o retorno financeiro que aquele trabalho dá. Isso também nos dá uma maturidade em termos de trabalho, né? Então, assim, ou a gente vai estar falando de pessoas impactadas, ou daquilo que a gente queria trazer, ou inclusive até de uma mudança organizacional, à luz de alguma coisa que foi aplicada, mas assim, o que é que isso trouxe de resultado, né? Quanto eu investi, e aí, inclusive, essa questão do investimento financeiro é muito importante, está descrita no trabalho, qual foi o investimento, aí não só em termos só de orçamento, tá? Mas ainda dentro da parte de desenvolvimento, se você teve outros investimentos de recurso, que não foi só, né, o financeiro, ou melhor até, se você conseguiu fazer e deveria ter um investimento financeiro e você conseguiu fazer isso, né, com os recursos que você tinha dentro da própria casa, tudo isso tem que entrar aqui. Então, você mostra o que era que você queria fazer e por quê, como foi que você fez e qual foi o resultado que você teve. Então, assim, se você diagnosticou uma necessidade, o seu resultado vai ter que mostrar que a sua necessidade ela foi sanada, né? O seu objetivo foi alcançado, tá? Então, nesse desenvolvimento é importante destacar isso, colocar quanto foi o orçamento, quanto você teve, porque imagina, a ideia é que não é uma boa prática que isso possa ser replicado, né, por outras empresas. Então, vocês vão se tornar literalmente referência. Então, é muito importante que tudo isso esteja posto, tá? Então, orçamento, principais resultados, a avaliação do que você fez, aí às vezes é onde se peca um pouco na escrita. Pode falar. Eliane, deixa eu só ressaltar também um ponto aqui em orçamento. Perfeito. Às vezes tem muitas iniciativas que o orçamento é zero, que a empresa Isso. não tem orçamento próprio para aquela iniciativa, mas vale o destaque aqui de ações de parcerias, né, com outras instituições para viabilidade financeira da iniciativa. Então, quando a gente Perfeito. fala de orçamento aqui, a gente fala, mas eu fiz, mas não era dinheiro da empresa, foi, sei lá, a gente conseguiu um patrocínio, a gente conseguiu uma parceria. Isso coloca aqui, é só destacar que lá foi fruto, né, de uma parceria, de um patrocínio, enfim, de um investimento, mas que o projeto teve um custo. Ou sim, se o projeto foi por doação, por exemplo, não, foi doação, a gente
acontece às vezes, né? Lógico que hoje já não é tão destacado, né? Mas às vezes tem iniciativas para Dia das Crianças ou para alguma necessidade, alguma cidade que passou por uma calamidade, aí a empresa faz um levantamento de doações. Isso também é considerado, mas lógico, mesmo doação, você tem como listar. O projeto estava orçado, sei lá, em R$ 1.000 e nós conseguimos em doações R$ 2.000, ou seja, superamos a necessidade do projeto e isso nos ajudou a ampliar também o impacto dele. Então, isso também precisa ser destacado na hora que estiver falando do orçamento. Perfeito, Patrícia. E isso traz o quê, tá? Uma coisa que a gente fala, né, na área, né, do custo evitado. Então, entendam assim, por exemplo, um programa, né, que se você fosse, né, contratar, por exemplo, fosse da área de desenvolvimento, e você fosse contratar facilitadores externos, né, e aí, imaginando isso, e aí você pode destacar, né, que isso foi feito, né, por multiplicadores internos, se você tem um programa, né, de multiplicadores, né, e o quanto você conseguiu impactar com relação a isso, por quê? Muitas vezes, né, dentro da nossa área, a gente não tem muito essa visão. E aí é o que a Patrícia trouxe muito brilhantemente agora. E aí, às vezes, a gente não destaca isso, porque na hora que a gente olha, pensa assim, mas não teve dinheiro aqui, né, investido, ou teve só um cofre, né? E aí eu vou dizer que foi investido só um cofre, né? Então, assim, você vai realmente colocar, porque assim, vamos lá, dentro de uma estrutura metodológica. Então, você teria que ter facilitadores. Então, assim, facilitadores, aí você pode listar facilitadores e lá no custo você vai colocar que como o programa foi interno, você não teve o investimento financeiro disso. Então, assim, entende? Mas você está listando lá, assim, ó, isso aqui poderia ter tido um custo, mas esse custo ele foi evitado, porque diante da estrutura do que você colocou, isso não teve. E a gente está falando isso para vocês, tá? Como a gente está dizendo, é nosso papel realmente, né, fazer isso, né, é muito próprio nosso, né? Por quê? Porque muitas vezes quando você próprio também vai vender para sua empresa, você não coloca isso. E aí parece que a gente não se destaca o quanto a gente poderia destacar. Então, assim, entendam, se isso fosse feito, né, e tivesse um investimento financeiro, custaria X, da forma como seria, né? Mas na hora que vocês conseguiram parcerias, na hora que vocês fizeram um trabalho interno, na hora que vocês tiveram outras alternativas, é importante que essas coisas estejam na lista e é importante que isso seja mostrado que foi um custo evitado para a empresa, tá? Por quê? Porque isso destaca realmente, né, um ponto, né, dentro da sua organização estratégica, tá? Então, é como a Patrícia falou, quando estiverem estruturando, não só imagine assim, peraí, mas eu não gastei nada, né? Então, se eu não gastei nada, eu não vou listar, mas é importante listar, porque na hora que você lista, você mostra assim, olha, poderia ter tido um custo, mas diante da estratégia que nós fizemos, né, esse custo ele não aconteceu. E isso, inclusive, é resultado que é colocado na empresa, até para estar no seu resultado depois. Tá? Dentro do seu resultado, isso é uma coisa importante de aparecer também como destaque depois, tá? Mas é importante que esteja sido listado antes, porque aí, metodologicamente, você listou antes, colocou ali o dado e depois lá embaixo você faz o cruzamento desse dado, tá? Então, principais resultados, né, que vocês alcançaram na organização, e aí, quanto mais vínculo esse resultado tiver com o que está lá atrás, né, eu diagnostiquei isso, porque assim, diagnostiquei isso, mas o meu resultado me trouxe outra coisa, opa, metodologicamente isso aqui não conversa, né? Então, na hora que a gente está escrevendo, é assim, ó, eu tinha uma questão, vou falar aqui da área da saúde. Então, eu diagnostiquei que a maior parte dos meus colaboradores, eles tinham, né, uma questão vinculada deixa eu ver, a dor lombar, né? E aí, ou a questão da postura. Eu trabalho no escritório e aí a maior parte dos colaboradores, né, eu noto que tem índice de atestados médicos muito focados em questões, né, relacionadas à dor lombar. Fiz a implantação da ginástica laboral, com foco exatamente nesse ponto. Depois disso, mensurei que, né, o meu índice de atestados ele diminuiu consideravelmente. Quais foram os ganhos, né? A questão da saúde e a questão financeira pela redução do absenteísmo. Pronto, é lógico. Tinha uma necessidade, fiz uma intervenção, trouxe um resultado, tá? Então, isso é super importante. Então, principais resultados, e aí é importante esse passo aqui, ó, a avaliação daquilo que você fez. Vamos lá. Tinha dor lombar, era o meu problema, causava o principal causador de absenteísmo na minha organização. Trabalhei aqui uma intervenção, tive aqui um resultado. O que que eu aprendi com isso? Então, na hora que você mostra, né, o PDCA,
chegou no final, avaliou, eu entendi realmente que a ginástica laboral ela é importante para isso, e agora a gente vai imaginar replicar esse projeto, ou se você começou com um grupo piloto, alguma coisa, a gente vai replicar esse projeto, essa mesma analogia da dor lombar para uma outra esfera, né? Então, assim, você vai, nesse momento, você avalia o que foi que você fez, o que deu certo, o que deu errado, e como isso realmente, né, vai vai servir para você de aprendizado, ou para uma nova estruturação, ou para a melhoria, né, daquilo que você está fazendo, tá? Então, isso é importante. A aplicabilidade, então, também já entra aí também, essas duas coisas são intrínsecas. O projeto deu tão certo que dá para a gente aplicar agora para um novo grupo, né? Então, assim, o quão a sua metodologia, o que você fez, pode ser aplicado, né, ou pode, né, acontecer, né, em outras esferas ou em outros trabalhos, tá? Isso é super importante. A parte da sustentabilidade, então, é muito importante também, né, que nessa parte da sustentabilidade, eu nem sei se eu estou falando aqui, Patrícia, agora se depois desse slide tem alguma coisa que abria isso, ó. Agora que eu pensei. A questão aqui está tão lógico aqui na minha cabeça aí, a questão da sustentabilidade, né? Isso é uma prática sustentável, Pode né? ficar à vontade, Posso, né? Depois, mas pode. tudo bem, gente. Se tiver depois, a gente Tá pula, tudo tá certo? interligado, Tá tudo interligado. Aí depois, se vocês. Esse material vai estar disponível, tá no regulamento, como eu disse para vocês, e aí depois vocês podem se aprofundar mais naquilo que está escrito lá, tá? Então, depois da aplicabilidade, vem a sustentabilidade, né? O quanto isso é sustentável? Porque muitas vezes você precisou fazer um projeto que teve um investimento muito alto, ou teve um dispêndio, talvez, ou alguma coisa que você avaliou, que ele não seja um projeto sustentável, né? Então, assim, que seja algo que você vai conseguir manter. Então, assim, ou muitas vezes um projeto, ou que ele vai virar um programa, né? Então, assim, isso é sustentável, né? Então, de fato, é algo que realmente pode perdurar. Por quê? Avaliando justamente isso aqui e já trazendo para vocês a percepção do avaliador, tá? Então, eu fiz um projeto, ele é magnífico, ele trouxe resultados fantásticos, mas o investimento financeiro foi tão alto que eu não posso replicar esse projeto mais. Eu entendo que esse projeto, para que ele tenha, né, uma vida dentro da organização, inclusive com ciclos de melhoria, ele não é um projeto que a gente vai conseguir replicá-lo mais à frente, né? Ou dar a entender, a entender ao avaliador que ele é um projeto que ele não se sustenta. Então, veja, vocês estão escrevendo pensando que vocês estão fechando todas as lacunas, né? Ou todos os questionamentos que um avaliador pode ter. Então, na hora, e que seu chefe tem também, tá? E que seu diretor tem também. Então, na hora que você apresenta isso e mostra assim, não, olha, esse projeto é extremamente viável, o que nós fizemos, né? Sei lá, foi com um trabalho voluntário, foi com alguma coisa, ou foi com investimento, né? Que é possível, sim, dentro do que a gente tem de orçamento, seguir com esse projeto, é algo sustentável, né? E aí isso pode seguir. Ou se é um ESG, é algo que a gente aplicou numa comunidade e que, de fato, depois a gente ensinou essas pessoas, e mesmo quando a gente sair, a gente sabe que esse projeto ele vai continuar e a gente só vai ficar fazendo acompanhamento. Então, assim, são projetos que são muito mais valorizados porque eles são projetos sustentáveis. Aí a sua nota sobe mais, tá? Então, isso é super importante. Não que você não ter isso, se você, né, os projetos já estão postos, né? Porque para participar o projeto, ele já tem que ter sido implantado, agora vocês só vão escrever para poder colocar. A gente não está ensinando vocês aqui, né, a fazer projeto, não é o objetivo, porque vocês todos já têm essas melhores práticas, a gente só está norteando para vocês poderem organizar os dados de vocês e conseguir, né, estruturar isso aqui dentro desse formato, tá? Mas, obviamente, se você entender assim, eu cheguei até aqui, esse tópico não estou conseguindo, né, dar muito respaldo para ele, não tem problema, tá? Você vai escrever tranquilamente a sua prática vai ser avaliada, vai ser valorizada, mas, obviamente, quanto mais dados você tiver para preencher todos esses campos, já saiba, mais pontuação a sua prática vai ganhar, tá? Então, é só realmente em termos. Tô passando aqui todas as dicas, né? Porque eu quero que todo mundo seja pontuado, né, na nota máxima, né? Mas é super importante, tá? Vocês olharem isso dentro do trabalho. E aí depois a conclusão, né? Então, aí depois de tudo isso, né? Já apresentou os resultados, e aí muito cuidado que, assim, o resultado não é
a conclusão, né, não é a discussão, o resultado é o resultado numérico em si, tá? Muito mais, né, fatos. Aí agora na conclusão é que vai fazer toda essa amarração, né? E aí, né, depois de tudo isso, né, a que conclusão vocês chegam? Que conclusão o trabalho de vocês entrega? O que é viável? O que trouxe de fato de melhoria? O que é que vocês aprenderam? E aí aqui entra toda, né, essa gama, né, de dados para vocês colocarem aqui, tá? Aí depois vem a apresentação da empresa, a bibliografia, né? E os anexos que eles são. O anexo ele é opcional, mas às vezes é interessante colocar, tá? Então, assim, coloquem, se vocês têm fotos, se vocês têm, né, alguma coisa que traga a visibilidade do trabalho de vocês, coloquem nos anexos. Por quê? Porque na hora que a gente vai lendo o trabalho, né? E aí na hora que o avaliador vai lendo o trabalho, muitas vezes, né, desperta nele esse desejo de ver, né, um pouco desse trabalho. E aí aqui nos anexos é a grande oportunidade que você tem, né, de mostrar, né, um pouquinho desse trabalho de vocês, tá? Então, vocês têm que utilizar bem, né, as 20 páginas, né, mas aqui no anexo é uma oportunidade, né, que você tem também, né, de mostrar um pouquinho dessa visibilidade do trabalho de vocês. Alguma pergunta até aqui? Mas nós somos bem boazinhas, tá? Eu e Patrícia somos pessoas bem boazinhas. O que vai acontecer? Além de vocês terem um modelo que a gente vai dar para vocês, tá? Para vocês poderem, né, estruturar. Também a gente vai entregar, e aí, Patrícia, quando, né, a gente estava essa semana bastante dedicada, né, para isso, eu também entendi que aquela questão dos cases, né? é, os cases modelos, né? O que são os cases modelos para trazer para vocês? Como eu disse para vocês, os cases que eles são, né, premiados nos estados, eles vão concorrer no nacional. E todo ano o nacional compila em um livro os cases, né, que foram os finalistas do Prêmio Nacional. Então, ou seja, são realmente os cases de referência aonde existe toda uma forma de escrita, existe todos os trabalhos que eles fazem de referência, inclusive também para nos inspirar. Então, eu entrego para vocês, né, o primeiro lugar de cada categoria, justamente para também servir de inspiração para vocês sobre todos esses tópicos que a gente está dizendo aqui, tá? Por quê? Porque daí vocês vão conseguir se nortear o que deve realmente ser enquadrado em cada tópico para que vocês possam trazer mais clareza e visibilidade dos trabalhos que vocês estão fazendo. Isso facilite o entendimento, né, tanto do avaliador, né, do nosso estado, né, que nem sempre é do nosso estado, tá? A gente vai falar um pouquinho ali, mas dos avaliadores dos cases do nosso estado e do avaliador nacional, tá? Então, todo mundo pode ficar de coração tranquilo que referência para vocês poderem escrever o trabalho, vocês vão ter, tá certo? Vou passar aqui. As inscrições, né? Então, os trabalhos que podem concorrer ao Prêmio Ser Humano deverão ser exclusivamente sobre o tema gestão de pessoas em qualquer uma de suas modalidades. Então, desde 10 de julho, né, as inscrições para o prêmio elas estão abertas e elas vão até 15 de agosto, tá? Então, e aí elas são realizadas lá pelo site, tá bom? Então, o site tem um link, né, onde você vai lá e aí você faz sua inscrição. Nesse momento, basta você fazer a sua inscrição selecionando a categoria na qual você vai aplicar o seu trabalho. Então, lembrando, na hora que você foi lá e você aplicou, né, a categoria, por isso essa questão da categoria você já tem que ter definida, você aplica, ali está travado. Depois o seu trabalho vai ter que conectar exatamente com o que você colocou. Eliane, Fale. volta só acho que na hora de passar, pulou Passei dois? passou Ah, dois. pronto, verdade. Tá aqui, ó. Você já detalhou boa parte, Já. né, desse slide, mas aí só para destacar que você falou dos anexos, a Sim. questão assim, é uma oportunidade, já que tem a limitação, né, de 20 páginas no documento principal, mas que mesmo assim, nos anexos, a gente tem essa limitação de 10 páginas, né? Então, só para destacar isso. Pronto, perfeito, tá? Obrigada, Patrícia. Pode ir para o outro. Pronto. Então, assim, outro cuidado, tá? Assim, muito cuidado.
reflitam sobre o nome do trabalho de vocês, porque às vezes, né, lá tem uma prática, você tem uma prática que ela tem um nome, e aí você vai trazer esse nome para aplicar aqui, né, no Prêmio Ser Humano, tá? E aí já vimos algumas coisas dessa acontecer também, certo? É assim, ó. O nome que vocês colocarem na inscrição é o nome que vai ter que estar lá na capa do seu trabalho, é o nome que o trabalho vai ter que chegar. As duas coisas têm que casar, tá? Então não pode vocês inscreverem com o nome e aí depois, quando vocês vão elaborar o trabalho, vocês inscrevem com outro nome. Porque muitas vezes assim, tô fazendo a inscrição, tô na pressa, como vou entregar o trabalho depois? Aí inscreve aqui e aí depois isso aqui não casa lá com o nome que foi colocado, tá? Então assim, já se atentem pelo menos nesse momento, que eu sei que ainda, né? Vocês vão escrever o trabalho nesse formato que a gente está trazendo para vocês, mas se atentem para isso, tá bom? Para que o nome vocês já definam realmente, né? O que vai estar posto. Ele pode até ser diferente lá da prática que vocês fazem. Não tem problema para a gente isso, não. A questão para a gente é o nome que vocês colocarem aqui na inscrição tem que casar com o nome que vai estar destacado lá no trabalho que vocês vão escrever, certo? A participação é gratuita para associados da BRH. Vocês podem escrever até 4 trabalhos, sendo um por modalidade. Então, como eu disse, né? Cuidado só nisso, tá? Porque, assim, quem vai escrever mais de um trabalho, então você pode escrever um na modalidade desenvolvimento, um na modalidade excelência organizacional, um na modalidade SG, um na modalidade jovem. Então, você pode escrever, né, até 4, sendo um por modalidade, né? E a coautoria, ela é limitada a 2 autores. Então, a gente pode, né, ter o autor e mais 2 autores, tá certo? Para não associados, né? Aí, então, por quê? Porque para participar da etapa nacional, né? Só pode participar da etapa nacional quem for associado. Então, justamente para a gente não correr nenhum risco, né? De alguém. Nós temos pessoas, né? Que não são associadas e querem participar do nosso prêmio, tá? Mas se ela associar e ela tiver um grande destaque aqui com a gente, ela vai ficar impedida de participar da nacional porque ela não está associada. Então, a gente está fundindo, né, a taxa de inscrição com a taxa de afiliação. Então, para quem não é associado e queira participar, o valor, né, da participação é R$ 950, né, e as modalidades que são disponíveis são as 4 modalidades, né, que eu já trouxe para vocês. A modalidade profissional destaque em gestão de pessoas, ela é exclusiva para associados, tá? O envio dos trabalhos, de 16/8 a 21/9. Eliane, Fale, só um pode falar. destaque nisso, porque Pode falar, esse é uma Patrícia. diferença, né, entre o que a gente vinha fazendo até o ano de 2025 e Sim. mudamos esse ano porque houve a mudança no nacional. Porque até a edição do ano passado, o que é que acontecia? A gente tinha inscritos associados e não associados. Os associados não tinham nenhum pagamento de taxa e quem não era associado tinha uma taxa de inscrição. E tudo bem. E nas avaliações, os avaliadores avaliavam independente dele ser associado ou não, e tivemos já situações de cases de não associado de estar entre os finalistas, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar. No entanto, por conta da regra da Nacional que mudou, ou seja, só serão finalistas na premiação nacional quem for associado, então a gente já atrelou a inscrição de quem não é associado ainda com a afiliação, como você já explicou, exatamente para a gente não ter esse risco, porque é muito chato. Já pensou alguém ficar em primeiro lugar, mas pelo fato de não ser associado, a gente não poder encaminhar. E essa associação a gente não pode fazer depois, né? No ato da inscrição do trabalho, essa associação ela já tem que estar ativa, né? Então, por isso que a gente colocou aqui, né? Só para quem já participou de outras edições entenderem a mudança. Perfeito, Patrícia, obrigada. E aí, depois disso, né, vocês, trabalho pronto, tudo bonitinho, lindinho, vai enviar os trabalhos, né, para esse e-mail que está aqui nessa apresentação, mas que está no regulamento, né, porque tudo que está aqui está no regulamento, né, e aí vai mandar, né, o trabalho para a gente, aí começa toda uma etapa, né, de avaliação que a gente vai falar aqui no cronograma, tá? Condições e vedações, são aceitos trabalhos não premiados em edição ao ano anterior, né, que é da edição número 14. Então, assim, ó, Eliane, eu posso, e aí foi o que a Gráfica Santa Marta, né, sabiamente fez no ano passado, né, então, assim, um trabalho que não foi premiado, né, na edição anterior, ele pode participar, né, nessa edição? Pode, tá? Então, um trabalho que ele não foi premiado na outra edição, porque o que acontece?
trabalho, ele participou, ele tem a sua avaliação, né? A gente entrega, né, um relatório depois da avaliação e das percepções, né, dos avaliadores. A gente vai falar que os avaliadores são treinados, né, tal, para isso, né? Então, o que a gente quer é realmente dar feedback para a melhoria contínua. E aí fizeram uma melhoria, né, nesse projeto. Eu posso escrever esse projeto novamente? Pode, tá? Você pode escrever esse projeto novamente, tá? Porque ele não foi premiado, então você pode, né, inscrever esse projeto, né, na outra edição também, tá? Então, às vezes a gente pode encontrar isso. É verdade a inscrição de integrantes do Comitê Gestor do PSH 2024-2025, ou seja, né, eu, Patrícia, né, e as outras pessoas que trabalham diretamente, né, com o Prêmio Ser Humano, a gente não pode inscrever trabalho, tá? É verdade a inscrição das empresas parceiras e patrocinadoras dessa edição. Então, também, né, justamente para que a gente não tenha conflitos de interesse, né, então, todo mundo que tem, né, interligação, né, conosco, né, com o Prêmio Ser Humano, não participam com inscrições, né, para a avaliação do Prêmio Ser Humano, tá? Já falei sobre o período de inscrição, né, envio do trabalho também. Aí existem os documentos, né, comprobatórios que terão que ser, né, entregues, tá? Então, são papel timbrado, vai ser responsável. Quando vocês se inscrevem, existe um kit que a gente entrega para vocês, tá? Para que vocês possam mandar, porque vocês têm que liberar para a gente, né, a questão do acesso a esse trabalho, do acesso à autoria. Então, tem um documento que a gente vai mandar para vocês também, né? Sobre essa questão dessa liberação, para que a gente, né, possa justamente fazer, né, o trabalho. Mas aí são formulários que a gente, né, entrega para vocês, que quando o trabalho vier inscrito para a gente, esse formulário ele precisa estar preenchido, tá bom? E aí, né, como aqui trouxe, né, algumas dessas questões relacionadas a essa parte documental que vai ser solicitada a vocês, tá? Para que tudo isso fique posto. Mas, assim, a partir do momento que as inscrições fecham, eu libero para vocês, né? Eu e a Denise, a gente libera para vocês uma pasta de acesso, onde vocês vão ter todos os materiais que vão ser necessários para apoiar vocês nessa elaboração, né? E a entrega do trabalho de vocês para a gente. Critérios de avaliação, e aí, como eu disse para vocês, né? Então, os critérios, eles têm pesos diferentes, né? Justamente por conta disso, porque a gente vai, né, de um grau, né, que a gente entende que ele é mais simples de conseguir chegar até graus mais elaborados, e aí, automaticamente, né, se aplica muito aos graus mais elaborados, porque justamente ele faz o seu trabalho pontuar mais, tá? Então, assim, relevância, né? O valor de contribuição do trabalho para a melhoria de gestão de pessoas, considerando a escolha e a concepção do tema, 20% da composição da nota. A aplicabilidade. Quanto o trabalho foi orientado para produzir contribuições efetivas e pragmáticas para a geração de valor, 25%. Inovação. Grau de inovação do trabalho proposto na concepção, metodologia, comunicação e gestão de recursos ou aplicação, tá? Então, 15% da nota. Qualidade, autenticidade, abrangência, suficiência e consistência dos temas abordados, 15%. Resultados, consistência entre objetivos e resultados, valor agregado, aprendizagem, tangibilização. Vale 20% do valor, tá? Então, tudo isso, né, soma 100% e serão classificados os trabalhos que atingiram, no mínimo, Resultado é 80 pontos. 25. Não, 100 Resultado é pontos. 25. Não, eu sei, é porque tu falou o resultado 20%, Não, é 25. 25 tá, mas assim, mas a pontuação geral, né, dá 100 pontos, né, dá 100%. Aí, 80%, né, é a média geral, tá? Para poder o trabalho estar classificado, né, como finalista, tá bom? Então, se tiver uma média menor de que 80, o trabalho ele não entra na classificação. Eu vou reformular até o que eu disse. A partir de 80%, o trabalho ele vai estar classificado para ser, né, um finalista, e aí desses trabalhos, dessa margem, né, acima de 80, nós vamos ter aqui o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, de acordo com o seu ranking de pontuação, ok?
Bem, aí já falamos, né, um pouco aqui, né, a gente já trouxe, né, um pouquinho aqui do resumo, né, do que é cada critério desse de avaliação. Então, aqui vocês vão ter também, né, dentro desse material e dentro, né, lá do regulamento, o que é cada um, o que eu sugiro a vocês, tá? Se debrucem sobre o aprofundamento desses critérios, porque eles também dão muito norte sobre a forma como vocês vão escrever o trabalho, porque lembrando, o avaliador, ele vai avaliar vocês com base na orientação do que esses critérios trazem. Então, eu vou trazer aqui o exemplo desses dois aqui, né? Relevância e aplicabilidade. Então, a relevância, ela considera o valor da contribuição do trabalho para a melhoria da gestão de pessoas, levando-se em conta a escolha da concepção do tema. Então, por que você escolheu esse tema, né? Então, inclusive, isso muitas vezes vai se vincular, né, muito com a questão do tema ser original ou não, né, do que está sendo posto ou não, né? Então, assim, quanto mais original for, né, a temática, obviamente isso chama muito mais atenção, né? As premissas e visão de um trabalho são cruciais para que ele possa gerar valor para pessoas, organização e sociedade. Visa reconhecer os autores que foram criteriosos ao conceberem e definirem o tema e o objetivo do seu trabalho. Então, como eu digo assim, os temas que são mais comuns, automaticamente têm menos relevância, os temas que são mais originais, ou mais, ou tenham, né, estão mais antenados com o que está acontecendo no agora, né, esses temas têm mais relevância, tá? Aplicabilidade, considera o quanto o trabalho foi orientado para produzir contribuições efetivas e pragmáticas na geração de valor para as pessoas, organização e sociedade. Complementa o critério de relevância. Ele avalia o contexto social, organizacional e econômico, estudo do público-alvo, metodologia bem escolhida, conclusões com evidências de aplicação e preocupação com a continuidade desse trabalho. Então, aquilo que eu já tinha dito para vocês lá na estrutura, entende? Aqui isso vai ser validado, tá bom? Então, se eu faço um excelente trabalho, mas ele é algo que não vai ser aplicável, que eu não consigo depois levar esse trabalho adiante, aí automaticamente ele perde mais pontos aqui na aplicabilidade, tá? Inovação, né? 15 pontos, avalia o grau de inovação do trabalho proposto, que pode abranger. Inovação na concepção do trabalho e originalidade do seu tema, ou enfoque, né, dado ao estudo. Inovação da metodologia para levantamento do conhecimento disponível, coleta de dados e processo de pesquisa. Inovação na comunicação, no envolvimento das pessoas, criando ambientes favoráveis para a realização do trabalho. Inovação na gestão de recursos, com evidências do uso de soluções criativas para superar barreiras, inovação na aplicação de seus resultados e conclusões. Qualidade, considera essencialmente a autenticidade, a abrangência, suficiência e consistência dos temas abordados. Avalia o trabalho pelo grau de embasamento conceitual, coerência interna e alinhamento com o contexto organizacional. Leve em conta se o trabalho é escrito de maneira objetiva, clara, precisa e correta. E resultados, né, 25 pontos, considera os resultados nas dimensões. Consistência entre o objetivo e o que foi obtido, como eu disse para vocês, né? Diagnóstico e resultado, né? O valor agregado para o público-alvo, a aprendizagem, a tangibilização com indicadores mensuráveis. Então, lembrem-se, na hora que vocês estiverem fechando o trabalho, olhem muito aqui para esse critério resultado, né? Então, assim, o que vocês estão escrevendo está trazendo, né, dados que fundamentem isso aqui, porque quando o avaliador estiver lendo o seu trabalho, ele vai buscar no seu trabalho justamente essas coisas. Júri e julgamento, né? O Prêmio Ser Humano conta com um comitê gestor, que é formado, né, por diretores voluntários da BRHPB e tem como responsabilidade zelar pela estratégia, conceitos, operação e evolução da premiação. Então, o comitê avaliador, né, o que compete, né? Ele será composto por membros de notória capacidade, com participação do meio acadêmico, empresarial e associações representativas da sociedade. Será dividido em equipe julgadora por especialidade conforme modalidade da premiação. Obedecerá à mesma metodologia de critérios de avaliação estabelecidos no regulamento, terá assegurado que suas decisões serão sigilosas e soberanas, terá sua composição divulgada no site da BRHPB após a cerimônia de premiação. Então, assim, né, os nossos avaliadores, né, e hoje a gente conta, né, com um grupo de avaliadores, assim, é muito misto, tá? O nosso grupo de avaliadores, no sentido de poder justamente agregar cada vez mais valor, né, aos trabalhos que são
feitos, né, aqui na nossa região. Então, hoje nós temos avaliadores do Sul, do Sudeste, nós temos avaliadores do Nordeste, né, nós temos vários avaliadores do Ceará, né, que tem uma banca, né, bastante grande lá, porque eles têm muitos trabalhos, então eles têm uma gama bastante grande. Esses avaliadores, eles são capacitados justamente para que eles possam, né, ter critérios de avaliação bastante precisos com relação àquilo que eles estão julgando e a contribuição que eles precisam dar, tá? Então, eles precisam dar feedbacks consistentes para que justamente esses feedbacks possam ser repassados e aí, sendo repassados esses feedbacks, isso ajude e contribua com vocês nas práticas, né, que vocês já fazem nas organizações de vocês, né, ou nas práticas que vocês implementam, né, talvez, né, aí talvez como Rebeca, né, implementa talvez em algum lugar, né, ou em algum cliente, tá? Então, a gente tem muito cuidado e eu sou extremamente criteriosa, né, com relação a essa questão dos nossos avaliadores, tá? Premiação. Primeiro lugar, né, de cada categoria, né, recebe um troféu do Prêmio Ser Humano por trabalho vencedor, fazendo menção à organização ou à instituição de ensino, recebe um certificado de premiação em nome dos autores, né, do trabalho, e cada autor recebe, né, o seu certificado, recebe 3 inscrições de cortesia por trabalho vencedor no Congrepar 2027, tá? Segundo lugar, recebe o troféu do Prêmio Ser Humano por trabalho vencedor, fazendo menção à organização ou à instituição de ensino, o certificado da mesma forma, né, como eu já disse anteriormente, e 2 inscrições cortesia por trabalho para o Congrepar 2027. Terceiro lugar, um troféu, né, do Prêmio Ser Humano, também por trabalho vencedor, e a menção, né, também, o certificado da mesma forma, e uma inscrição cortesia por trabalho para o Congrepar 2027, né? Serão considerados elegíveis classificados à premiação, lembrem-se, aqueles que tiverem nota, né, igual ou superior a 80% da média geral, dentro dos critérios de avaliação. Os trabalhos vencedores ficarão sendo disponibilizados no site para consulta e poderão ser apresentados por eventos promovidos pela entidade ao longo do ano de 2026. A BRH não remunerará de nenhuma forma nenhum trabalho premiado. Divulgação, né? A gente faz a divulgação, né, do Prêmio Ser Humano em todas as suas fases, nos veículos de comunicação oficial, bem como dos trabalhos. Tal divulgação representará o reconhecimento da BRH, a importância do trabalho. A gente também tem um trabalho bastante valoroso com relação aos avaliadores, né? Porque o trabalho deles também é voluntário, né? Nada envolve dinheiro aqui, tá, gente? Então, assim, eles também recebem um selo, né? Depois da premiação é quando vocês saberão, né? Na verdade, no ato da premiação e depois disso, né? A gente também divulga esses nossos avaliadores, agradecendo por essa contribuição que eles fazem, né? Mas a gente faz toda nessa divulgação e, ao se inscreverem, os autores dos trabalhos concordam e autorizam com a utilização gratuita, né, do seu nome, voz e imagem. Então, por isso que tem um termo, né, que vocês também assinam, renunciando expressamente qualquer direito de indenização ou remuneração. Cada autor poderá receber única e exclusivamente a sua avaliação, nota ou comentário, não a dos demais participantes. Os trabalhos não classificados não serão divulgados em hipótese nenhuma. E aí, né, trazendo, né, agora para o cronograma, né, então já fizemos aí a publicação do regulamento, está no nosso site, as inscrições do trabalho vão até 15/8, nosso workshop, né, que a gente está fazendo hoje aqui, para vocês que participaram presencialmente, vai ficar gravado, para quem assistir posteriormente e também quiser tirar dúvida, pode entrar em contato conosco. Envio dos trabalhos, 16/8 a 21/9, não deixe para fazer isso de última hora, porque é sempre, né, assim, uma aflição de coração para vocês e para nós. A qualificação dos avaliadores, né, nós iremos fazer dia 23/9, então a gente vai estar fazendo nessa qualificação dos avaliadores para que eles possam, né, ter e contribuir, né, muito mais, né, para os nossos trabalhos. A avaliação dos trabalhos pela comissão avaliadora vai de 1/10 a 31/10, de 2/11 a 13/11 é onde a gente faz a fase interna, né, de apuração, de avaliação, de consolidação, para poder entender realmente quem são os classificados
classificados, né? E quem são, né? Lá já os vencedores, que a gente já sabe, né? Isso ranqueado, né? Divulgação dos trabalhos finalistas será dia 18/11. Lembrando que toda comunicação é feita com vocês via e-mail, tá? Aquele e-mail que vocês vão colocar lá no ato da inscrição. Faltou aqui. Eu senti falta, sabe de quê, Patrícia? Aqui da data da premiação. Estava aqui embaixo? Ah, estava aqui embaixo. Porque tá embaixo, tá embaixo. Acabei de descer. Imaginei. Aí, dia 9/12, nós teremos a nossa grande cerimônia, né, de premiação, aonde, né, de forma fantástica e muito emocionante, né, a gente faz, né, o reconhecimento dos cases vencedores de cada categoria, tá? Então, a gente convida, né, todos que são participantes, né, mais algumas autoridades, mais pessoas representativas do meio, todo o corpo de jurado que está presente aqui, né, em João Pessoa, a gente convida todos, né, mas normalmente os que estão aqui em João Pessoa, né, são os que participam conosco, também são convidados a participar, a gente entrega, né, um número determinado de senhas para vocês, para que vocês possam ter a representação, né, das organizações de vocês para, né, aqueles que são os finalistas, né, mas todos são convidados a participar, todos que são, né, que estão inscritos, né, dentro da premiação, né, e dia 9/12 é quando tudo será revelado, né. A apresentação de denúncias, né, de 11/12 a 24/12, né, então também é aberto, né, nós somos, né, nós prezamos muito, né, por essa questão dessa auditoria, essa transparência. Então, se tiver, né, alguma queixa, né, nós nunca tivemos, né, Patrícia, mas caso tenha, então existe, né, esse canal também para que isso aconteça, né, e a gente possa fazer as tratativas necessárias, tá? Então, a apuração das denúncias e retorno dos resultados será de 26/12, de 26 a 30/1 de 2027, quando tudo isso, né, será devolvido, tá? Isso tudo por conta, né, dessa questão da seriedade do trabalho. E aí, né, um pouco, né, daquilo que a gente trouxe aqui com relação a essa questão da denúncia, tá? Então, qualquer organização, instituição ou de ensino superior de trabalho devidamente inscrito ou habilitado, se sentindo lesado, poderá formalizar a denúncia devidamente fundamentada e redigida por e-mail ao comitê gestor do prêmio, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados a partir da cerimônia de premiação. Após receber a denúncia, o comitê gestor investigará no prazo estabelecido no cronograma e se comprovada a denúncia, né, o autor, e se for o caso, né, o coautor perderão o prêmio, né, ficando responsáveis pela restituição total BRH de todos os itens descritos na premiação. Candidatura ao Prêmio Brasil, né? Então, os primeiros lugares, né, aqui da nossa região, eles poderão, né, são elegíveis a participar desde que queiram, né? Eu quero, né? Eu quero muito que participe, né? Patrícia quer muito, né? Mas cada um, né, normalmente todo mundo quer, né? Mas aí a gente faz, né, tá? Essa consulta para que vocês, né, possam, né, também nos permitir depois, né, inscrever vocês na Brasil. A inscrição da Brasil, ela é feita, né, por nós, né, que estamos à frente do Prêmio Ser Humano. Então, aí a gente inscreve, né, a partir da autorização, né, do autor, né, a partir da autorização, né, da empresa que queira, né, participar. A gente inscreve na Brasil e aí passa também por todo esse rigoroso processo de avaliação na Brasil até chegar, né, a hora da entrega da premiação, tá bom? E os primeiros lugares, né, lá na premiação nacional também são elegíveis, tá, a participar do prêmio da FIDAG, né, que é o prêmio de excelência, tá? Então, os primeiros colocados, né, vão poder participar. Uma bancada examinadora composta pelo Comitê do Prêmio Ser Humano e por integrantes da Brasil vai analisar esses projetos, entendendo, né, a organização deles a partir dos critérios, que são os critérios, né, postos pela FIDAG, que é mérito pessoal, que é equivalente, né, ao profissional destaque, excelência empresarial, equivalente a desenvolvimento, excelência organizacional e ESG, e a investigação e ensaio, que é o que equivale à nossa categoria jovem, tá? E aí eles também poderão participar, né, dessa premiação, tá bom? Finalizando, né, então,
todo esse material, né, ele está lá no site, né, o nosso regulamento, para que vocês possam consultar mais detalhadamente. Nosso e-mail de contato, né, prêmioserhumano@abrhp-pb.org.br. As datas importantes, né, são aí as datas de inscrição, a entrega dos trabalhos, a cerimônia da premiação, dia 9/12, tá? E aí, nós estamos disponíveis, né? Vocês estão lá naquele grupo, aquele grupo vai ser desfeito, tá? Porque ele era só para a gente poder fazer esse contato aqui, porque eu sei que todo mundo já tem 1 milhão de grupos, mas o meu contato tá lá, vocês podem salvar o meu contato. Também, né, antes de encerrar o grupo, eu vou disponibilizar o contato da Denise, né? Que a Denise é que nos apoia e nos assessora, né, aí na execução. Deixa eu só ver se aqui é o último para eu poder parar de compartilhar e ver vocês, né? E nós estamos, né, super disponíveis, tá? Para poder falar com vocês e tirar a dúvida, né? Então, valorize suas práticas de gestão de pessoas. E aí eu trago um quê? Muitas vezes, eu vou parar de compartilhar aqui, cadê? Muitas vezes, tá? A gente não acredita que a gente tem, né, esse grande potencial e de que vocês podem brilhar nesse palco, né? Eu não tenho dúvidas, tá? E muitas vezes é só uma questão de organizar um pouco melhor, né, aquilo que a gente faz, né, e está trazendo para dentro das organizações, tá? Então, eu acredito realmente muito, né, no potencial de tudo aquilo que vem sendo construído, tá? E aí me coloco, né, à disposição para esclarecimento de alguma dúvida, né, que vocês possam ter, né? Eu e Patrícia estamos aqui e agradecer, né? Primeiramente por vocês acreditarem em vocês, por vocês acreditarem na gestão de pessoas, né? E por vocês estarem aqui conosco. Fiquem à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa. O momento é agora. Eu sei que é muito conteúdo, né? Assim, é muita coisa falando, mas a gente tem visto assim que tem sido muito frutífero, né, Eliane? Assim, essa conversa, esse bate-papo. Então, às vezes é muita coisa e a gente, na hora, eita, eu acho que isso aqui dá para eu lembrar. E aí, quando vai começando a colocar em prática a inscrição no trabalho, vão surgindo outras dúvidas. De novo, a gente está à disposição, né? E vai disponibilizar esse material lá no grupo já para vocês também terem acesso, assim como o regulamento, como a Eliane frisou muito bem. Tudo que a gente falou aqui nessa apresentação foi só uma forma diferente de apresentar o que já está no regulamento, né? Tudo está lá. Exatamente por conta dessa necessidade de padronização entre as seccionais, com a BRH Brasil, com a FIDAG, né? Então, tudo segue o mesmo padrão. Então, assim, a gente sabe da importância desse regramento. Então, por isso que fiquem à vontade, se não tiverem dúvidas agora, mas surgirem depois, nos procurem. A gente está à disposição. Eliane ama essa busca. Adoro. Né? A gente fica preocupada quando não tem. Diz, rapaz, tá um silêncio, né, Eliane? Tá um silêncio, o povo não é. Quando chega às 19 horas do último dia de inscrição, aí começa. Gente, aí fica mais difícil da gente ajudar, né? Porque aí o tempo já não nos favorece muito. Mas é isso, gente. Obrigada aí pela disponibilidade, se caso ninguém tiver mais dúvida, e vamos seguindo. Tem alguma pergunta, gente? Bom dia, gente. Bom dia, Marcelo, eu Marcelo. estou aqui representando a Unimed, juntamente com Karina e Larissa, que estão aí também na sala. Eu queria saber o seguinte, ao término dessa premiação, né, a instituição que for vencedora, ela será também convidada a participar do Prêmio Nacional. E para a submissão desse trabalho no Prêmio Nacional, são outras normas e metodologias ou o mesmo trabalho que já está pronto, ele é apenas submetido por vocês? É o mesmo trabalho, Tanto é que esse padrão, ele precisa existir já agora, né, no nível estadual, exatamente porque depois que ele entra no estadual, não pode haver mudanças para a gente mandar para o nacional. Então, entendi. O trabalho que vai para a nacional é exatamente o trabalho que a gente recebe a nível estadual, entendeu? Entendi. Então, sendo... E os critérios são os mesmos. Ele é submetido automaticamente, né? Isso. No mesmo formato. A gente fala da permissão porque, às vezes, a empresa pode, de repente, passar por uma situação entre o momento que ela foi aprovada no prêmio estadual e aí, quando ela vai para o prêmio nacional, já aconteceu da empresa ou está em processo de fusão, enfim, está mudando e aí
por um interesse da empresa, ela diz, não, nesse momento eu não quero ir para o nacional, não, porque eu estou aqui fazendo ajuste. Então, quando a gente fala de pedido de autorização para ir para o nacional, é só isso, é porque se a empresa estiver passando por alguma mudança específica que ela não queira, mas nós... Se uma vez autorizado, a gente já manda automaticamente, né, conforme está escrito, porque os critérios que são utilizados nas edições estaduais são exatamente os mesmos, inclusive aquela parte de pontuação, 15%, 20%, 25%, conforme o critério, é o mesmo olhar que o avaliador da edição nacional tem. Qual que é a principal diferença? É a concorrência, né? Porque ao invés de a gente estar concorrendo apenas com empresas do estado da Paraíba, a gente vai concorrer com empresas do Brasil inteiro. Nacionalmente, né? Nacionalmente, exatamente. E aí, por isso, esse ano, houve aquela mudança que a Eliane falou lá no começo, da questão de categorizar o tamanho dessas empresas. Porque como a gente está lidando com empresas do Brasil inteiro, a gente sabe que, com certeza, a gente tem muitas empresas grandes, mas também tem muitas empresas de porte menor que também vai a nível nacional, né? Então, nós tivemos alguns exemplos em edições anteriores, e algumas pessoas diziam assim para a gente, eu não vou escrever não, porque minha empresa é muito pequena, minha empresa, o que a gente vai fazer é muito importante para nós, mas não vai ter o destaque, né? Às vezes a empresa tem essa percepção. E a gente resolveu destacar essa informação para mostrar que o olhar do avaliador, ele tem que considerar esse tamanho da empresa na hora que ele está avaliando, né? E lógico, é aquela velha história, a gente não vai comparar banana com laranja, a gente vai comparar banana com banana, laranja com laranja, para que a gente realmente tenha uma avaliação justa, né, para todos. Correto. E a gente consiga valorizar todas as iniciativas, porque são muitas. O país do tamanho que a gente tem, ele tem iniciativas que às vezes a gente não faz ideia do impacto que ele tem feito nas suas organizações e região, né? Então, é uma forma da gente valorizar isso. Entendi. Eu tenho uma outra pergunta. Foi citado aí que o número máximo de páginas são 20 páginas e 10 páginas de anexo. De anexos. Essas 10 páginas de anexo, elas estão contabilizadas dentro das 20 ou são 20 páginas de desenvolvimento mais 10 páginas de mais anexo? 10. São 20 mais 10, dá 30, isso. Tá. Ok, certo. E a metodologia utilizada para colocar nas normas? Então, no regulamento está mais destrinchado, né? Ali a gente fez só os tópicos, mas no regulamento ele está dizendo espaçamento, tamanho e tudo. A gente disponibiliza, depois das inscrições, o material em Word, né? Modelo, vamos dizer assim. Certo. Para vocês entenderem essa parte de formatação conforme a BNT, né? Então, aí a gente já manda o tamanho 12, né? Arial fonte 12, enfim. Isso aí está lá no regulamento, como a gente destacou aqui, mas ele está lá bem destrinchadozinho, como que você pode estruturar o Word. Mas a gente já disponibiliza um documento aberto em Word também para facilitar. Ok, tudo bem. Tá certo, obrigado. Nada. E disponibiliza, Marcelo, como eu disse, né, os primeiros lugares, né, da Nacional, de cada modalidade também, porque daí vocês leem, né, e vão visualizando, né, também um pouco, né, de como é que tudo isso é posto, né, escrito, de um case já premiado, né? Porque Isso. daí ele serve, né, bem como essa referência e essa inspiração. Porque um dos objetivos, como foi dito, do Prêmio Ser Humano, não é só dar o troféu, né? Não é só a entrega do troféu em si, mas esse compartilhamento de boas práticas, né? Então, essa coisa de estruturação, às vezes, dos processos também faz diferença, não só para o prêmio, mas uma vez que as organizações conseguem estruturar melhor seus processos, ela consegue falar melhor do que tem feito. As áreas de RH, como a Eliane destacou também, às vezes sempre teve dificuldade de quantificar, né, os seus resultados. Então, é uma forma também da gente ajudar a desenvolver essa habilidade de quantificar os números. A parte comercial, você logo diz, vendeu ou não vendeu, eu já identifiquei. Mas e a parte de gestão de pessoas? Como é que a gente quantifica isso, né? Como é que a gente apresenta isso? Então, uma das missões do prêmio também é esse, é ajudar nessa estruturação, né, de pensamento, de forma de apresentar os dados, porque se tem um setor que tem muitos dados e tem muita coisa a apresentar, chama-se o setor de gestão de pessoas, né? Então, a gente também tem essa missão. Certo, minha gente. Mais uma vez, muito obrigado.
Nada, Marcela, a gente Gente, que agradece. é a gente que agradece. É, Gente, obrigada. E se ninguém finalizamos. tiver mais dúvida, aí, obrigada aí, Eliane, mais uma vez. Mais um para conta, né, Eliane? Pois é, né? Vamos Mais um para embora, conta. né? Vamos Vamos embora. embora, que agora é a hora, né? Mas assim, eu sei que quando a gente começa a fazer, é quando, né, vão surgindo mais as dúvidas, e aí a gente vai estar apoiando vocês, tá certo? Um cheiro grande, gente. Excelente final de semana para todo mundo. E nos deem notícias. Não suma, não. Estamos aqui, por Pois favor. é, quero ver todo mundo inscrito lá. Pois é, gente. Bom Obrigada, dia, minha né? Obrigada gente. por Muito tudo. obrigado a Obrigada, minha todos. gente. Um Tchau. Tchau. beijão. Deus abençoe. Amém. Para aqui. Cavalo. Pronto.